Muito bem, pessoal, como prometido para vocês, esse é o nosso curso de formação política para os pré-candidatos à vereança do nosso município de Ibiraci, Minas Gerais. Com muito orgulho que nós do Instituto Maluco fornecemos este curso é com muito orgulho que nós do Instituto Maluco ofertamos para vocês esse curso que julgamos ser de extrema importância para você, pré-candidato, que. Não, peraí. Deixa eu reduzir isso aqui. Isso. Sejam muito bem-vindos. Esse, como prometido, é o nosso curso de iniciação política para os pré-candidatos à vereança do município de Ibiraci, Minas Gerais. É com muito orgulho que nós do Instituto Maluco ofertamos para vocês, cidadãos da nossa cidade, a oportunidade de entender um pouco mais o que é o processo político, o que é política e qual a função do vereador dentro da política na esfera municipal. Esse curso vai ficar disponível para vocês aí, e eu não tenho ideia ainda quantos vídeos serão necessários. A ideia é fazer vídeo pequeno para que vocês possam estar acessando no celular, acessando no YouTube, ou até mesmo aqui na página do Facebook da sua preferência, ou onde ela for compartilhada. Vai estar aberto. Eu usei nesse curso informações que podem ser adaptadas a nível nacional, então as mesmas coisas que nós estaremos falando aqui para o município de Ibiraci podem ser aplicadas a qualquer município dentro do Brasil, até que haja alguma mudança na legislação. A legislação vigente agora em 2020 ainda é a Constituição de 1988. Eu digo ainda porque a Constituição de um Estado ela pode ser alterada. Nossa primeira Constituição foi feita em 1824. De lá para cá nós tivemos diversas constituintes. Então, pode ser que haja mais adiante uma nova Assembleia Constituinte no Brasil que determine novos parâmetros e aí esse curso ficaria desatualizado. Acredito, pessoalmente, que seria desnecessário uma nova constituinte, porque a nossa lei de 1988 ela é muito rica na questão legal, ela amplia bastante a atuação do Estado e é considerada por muitos especialistas como uma Constituição moderna, tá? Bem rica em detalhes. Diversas emendas foram propostas e as emendas constitucionais vêm sendo a cada vez mais relevantes para os pontos que a nossa Constituição de 1988 deixou, foram considerados frágeis durante a história vigente. Né? Lembrando que nós estamos no ano de 2020 e por causa da pandemia municipal a interação será assim via virtual. Uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês é que eu tenho conversado com alguns pré-candidatos, ofertado o espaço e eu já tenho, em breve nós estaremos divulgando, nós já temos a primeira entrevista que será feita no dia 26 agora de setembro, com um pré-candidato que já se dispôs a participar dessa entrevista. Então, se você conhece algum pré-candidato que tenha um interesse, por favor, peço para ele entrar em contato com a gente aqui no Instituto Maluco, através da página ou dos nossos contatos pessoais, que com todo prazer nós estaremos fazendo essa entrevista de apresentação do candidato. A entrevista será online, com as perguntas que nós já preparamos e vamos enviar para que o pré-candidato
com as perguntas já preparadas que nós enviaremos para o pré-candidato para ele poder responder em live depois com a gente, certo? Então vamos continuar o vídeo com a apresentação. Primeiro, o que é política? Bom, política é o nome que a gente dá para a capacidade do ser humano de criar diretrizes, regras, com o objetivo de organizar a vida em sociedade. A palavra política está, hoje em dia, muito ligada ao Estado, governo, administração pública. E o objetivo final é realmente administrar o bem público, o bem de todos. O ato de governar é uma característica fundamental na capacidade de mediar conflitos. Ou seja, o político é aquele que vai resolver conflitos na sociedade onde nós vivemos. Tá? Política é então a capacidade de resolver diferenças dentro do convívio social. Sendo assim, o político ele deve conduzir a gestão de uma forma a mediar conflitos existentes na sociedade onde ele vive. A função do político é mediar, não criar conflitos. Ou seja, para ser um bom político, você precisa ter a capacidade de conversar com diferentes ideologias e ideias e fazer com que esse debate surgido na conversa produza algo que faça que todos que convivam naquela sociedade se desenvolvam de forma adequada. A política que nós conhecemos hoje, ela surgiu na Grécia Antiga, com diversos teóricos que fundamentaram o sistema. Dentre eles, a gente pode citar Platão, com seu famoso livro A República, Aristóteles e entre outros grandes pensadores que fundamentaram a base política. Entre esses pensadores, o que mais embasa o que nós vivemos hoje é Aristóteles. Ele falava que para a política, ela tem como último fim a felicidade dos homens. É a definição moderna de que trabalhar para a política é trabalhar para a felicidade da sociedade. Quando a gente pensa em sociedade, não dá para pensar apenas no que satisfaz a mim, Anderson. Eu tenho que pensar no que satisfaz o meu núcleo familiar e o meu núcleo de convivência. Nós vivemos em diferentes núcleos durante o dia a dia, desde o seu pequeno núcleo familiar até o grande núcleo chamado país. E aí a intervenção política é para que essa convivência respeite as diferentes ideias, as diferentes formações e os diferentes valores presentes dentro dessa sociedade. É muito importante citar que os valores não são homogêneos. Diferentes pessoas valorizam diferentes conceitos ou costumes. Valor é diferente de preço. Por quê? O valor, ele é algo que você não associa a monetização, a dinheiro. Um valor é aquilo que você tem dentro de você que não aceita de forma nenhuma ser alterado, a não ser que você seja convencido que aquele seu valor é o contrário. Como que acontece esse convencimento? Através do debate, e aqui quando a gente fala em política é o do debate público, e da diferença entre as... Tô gravando, corno! O que você precisa?
Então, retomando, valor é diferente de preço. Diferentes sociedades valorizam preceitos e conceitos diferentes. Por exemplo, vamos usar como base aqui o próprio cristianismo, né? Diferentes culturas cristãs valorizam cultos diferentes. Por exemplo, nós temos aqui na nossa cidade muito difundido algumas vertentes do cristianismo. Nós temos aqui a católica, né, que tem esse nome porque significa universal, com origem em Roma. Nós temos também as diferentes vertentes protestantes, né, que nasceram dentro da Igreja Católica, mas têm visões diferentes do cristianismo. O culto feito em cada uma dessas vertentes é de uma maneira diferenciada, ou seja, cada um valoriza a sua divindade de uma maneira. Isso faz uma estar mais errada do que a outra? Para nós que vivemos do lado de fora, são todas cristãs. Mas para quem está vivenciando lá dentro, cada uma tem o seu valor. E a função do político nisso? Nós vemos muitos políticos explorando o conceito religioso em suas campanhas. Qual que é a função do político nesse interim? Aí é que vem. A política e a religião não se misturam. Por que elas não se misturam? Primeiro, a política é a forma de você conviver e administrar valores diferentes. Já a religião é nutrir o valor que você determina na sua crença religiosa. Por isso que muitas vezes um candidato que baseia a sua campanha apenas no valor religioso, ele está indo muitas vezes contra o que significa a política. Claro, podemos ter representantes religiosos na política? Sim. Mas a base desse representante religioso deve ser a religião? Não, não deve ser. Por que não deve ser? Porque a religião é um valor pessoal, mesmo quando se fala do cristianismo. Diversas vertentes cristãs são divergentes entre si. Então, dentro da religião, você tem valores que são absolutos. Já dentro da política, você tem ponderação de valores. Não existe valor absoluto dentro da política. Existe debate de valores. E a função da política é encontrar neste debate uma forma para que a sociedade conviva e se desenvolva melhor. Beleza, pessoal? Vamos agora para outros exemplos. Quando a gente fala de política pública, nós estamos falando sobre as ações e realizações de um governo. Sendo assim, estas ações, programas, decisões que são tomadas por governos, tanto faz se seja na esfera municipal, federal ou estadual, são políticas que visam a atender a toda a população. Então, elas são políticas sociais e públicas. Por sua vez, essas políticas elas são realizadas com o objetivo de trazer melhorias para todos os cidadãos. As políticas públicas podem ser realizadas nas diferentes áreas de atuação, como habitação, saúde, educação, saneamento, transporte, etc, etc. Além disso, as políticas públicas são direcionadas para atender toda a população, não apenas um grupo específico.
O que isso quer dizer? Uma política pública que resolva atender, por exemplo, somente os professores, como é o meu caso, não é uma política que atue para o bem da sociedade total. Apesar do papel do professor ser muito influente dentro da sociedade, quando o gestor público vai pensar esse papel de leis e atuação, ele não pode atender apenas um seleto grupo, uma seleta parcela. Quando o governo cria uma política de trânsito, uma política salarial, ou mesmo uma lei que determina os valores a serem pagos no transporte ou eventos públicos, essa política é uma ação social. Por isso é necessário pensar naquela ação atendendo todos os munícipes ou moradores daquela sociedade. Então eu não posso pensar, por exemplo, numa política pública que determine 50% do valor da entrada em um show na nossa cidade apenas para quem morar no centro da cidade. Então, se você trouxer o seu comprovante de endereço, que você mora no centro, você vai pagar 50% para entrar no evento. Isso é inaceitável. Mas se eu colocar 50% para os estudantes do município, isso já é aceitável. Porque aí você pode atender a parcela geral do município, não apenas de um determinado bairro. Sendo assim, quando você pensar em uma política pública no seu mandato de vereador, você precisa pensar como toda a sociedade da nossa cidade vai ser atendida por aquele seu projeto específico. Uma das camadas que eu venho discutindo bastante com os nossos vereadores, que eu venho conversando bastante, é sobre atendimentos específicos. Uma proposta foi o Dia da Bíblia, né, que eu questionei bastante sobre o Dia da Bíblia. Conversei bastante com o vereador que o propôs e falei, muito bem, vai ter também o Dia do Corão? Porque quando nós determinamos o dia de determinado livro religioso, nós estamos tratando apenas com uma parcela daquela população. A parcela que professa aquela religião. A função da política não é impor a vontade da maioria, e sim consolidar as necessidades do povo, atendendo todos que convivem naquele mesmo ambiente. Então, quando você fala sobre o Dia da Bíblia, você está falando sobre a religião cristã. Mas qual Bíblia você vai estar abordando nesse momento? A Bíblia católica, com todos os seus livros? Você vai estar falando sobre a Bíblia evangélica, que tem alguns livros que foram retirados? Você vai estar falando sobre a Bíblia, qual versão dela? A versão do Rei James? A versão dos eleitos? Então você precisa pensar nessas preposições de forma que elas atendam a todos os membros da sociedade. E quando você for atender os membros da sua sociedade, você vai pensar naquela parcela que não vai ser atendida? Se envolve recurso público, o que faz aquela parcela que não é atendida? Um exemplo, aqueles que não confessam nenhuma religião, ou aqueles que a sua religião não usa a Bíblia como base. Como é que esse pessoal atende? Porque é dinheiro público que está sendo envolvido. Você vai promover um evento do Dia da Bíblia. Quem vai financiar? O próprio governo? Se o próprio governo vai financiar isso, o Dia da Bíblia atende a todos os moradores da cidade? Então, são pontos de reflexão que nós precisamos ao elaborar
políticas públicas, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre as formas de governo, certo? Quando nós passamos a viver em sociedade, criando nações, cidades, nós tivemos diferentes formas de administrar tanto os recursos quanto a população que se juntou nesses convívios sociais. Uma nação, ela pode ser governada de diferentes maneiras. Por isso, diferentes mecanismos institucionais foram estabelecidos. As formas para governar um Estado são chamadas de formas de governo. As duas formas de governo vigentes atualmente são república e monarquia. Uma terceira forma que o pessoal vem abordando é a anarquia, que consiste na ausência de forma de governo, ou ausência de um Estado, certo? Dentro das formas de governo, nós podemos determinar alguns regimes políticos que, de maneira mais ampla, são as formas que os governos exercem seu poder sobre a sociedade. Existem diversos tipos de regimes políticos. Nós podemos apontar 3 básicos: democracia, autoritarismo e totalitarismo. Democracia, ela tem diferentes formas que são vigentes. Na democracia, o poder é exercido através do voto. Existem diferentes formas de governos democráticos no mundo, e aí a gente não vai aprofundar muito nisso, tá? O autoritarismo é através de uma forma... Eu vou tirar esse negócio. No Brasil, nós temos o regime democrático representativo. E nosso país, ele representa através de 3 poderes que governam os nossos regimes e as nossas relações. Quais são esses 3 poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. São os 3 poderes competentes segundo a Constituição brasileira. A nossa relação, elas são realizadas da seguinte maneira: a responsabilidade atribuída a cada uma dessas organizações se refere ao trabalho que elas executam no dia a dia, tá? E elas têm a função de intermediar a relação entre os membros da sociedade que nós vivemos. Algumas pessoas realizarão os serviços e os processos dentro da sociedade. Para essas pessoas, nós temos a atribuição de execução. Outras pessoas vão criar as leis dentro da sociedade. Esses são chamados os legisladores. E por fim, nós temos aqueles que vão exercer o poder para que sejam cumpridas as leis. O poder judiciário entra dessa forma. Esse é um resumo bem superficial sobre o que são os 3 poderes, tá? O executivo, legislativo e judiciário. Vamos pensar na esfera de cada poder. O que representa o poder executivo? No âmbito municipal, esse poder executivo ele é exercido pelo prefeito da cidade. Cabe ao prefeito da cidade, junto com seus secretários, a administração, observando sempre as normas vigentes no país, no estado e no município.
Então, uma coisa que um prefeito jamais pode fazer dentro da sua cidade é ir contra a Constituição. Porque a Constituição é a lei máxima do país. A Constituição é a lei máxima do país. Segunda coisa que nós temos é a Constituição Estadual. A Constituição Estadual, ela é a lei máxima dentro do Estado. Sempre as constituições estaduais estão em acordo, se não forem repetições da Constituição Federal. Então, observando bem isso. E aí nós temos as leis orgânicas municipais, que são determinadas dentro do município, seguindo tanto a Constituição Estadual quanto a Constituição Federal. Mas como o nosso curso ele não é para prefeitos, ele é para candidatos a vereador, nós vamos falar mais sobre o poder legislativo, tá certo? Bom, cabe ao poder legislativo criar leis e fiscalizar estas leis, sendo ambas definições extremamente importantes no cargo da vereança, tá certo? O poder legislativo também exerce alguns controles, como o político-administrativo e o financeiro-orçamentário. O controle político-administrativo é o gerenciamento do Estado, podendo inclusive questionar atos do Poder Executivo. Por exemplo, uma lei criada ou homologada pelo prefeito, ela pode ser vetada pela Câmara de Vereadores. Ou então, uma lei que seja vetada pelo prefeito pode ser tornada válida pela Câmara de Vereadores. Então, o trabalho do vereador é extremamente importante para que o município continue com sua melhor gestão. A palavra final nunca é do Poder Legislativo ou do Poder Executivo e de forma isolada. Estes dois poderes, tanto o prefeito quanto os vereadores, para o bem do município, precisam trabalhar pensando primeiramente na política. E o que é política? Resolução dos conflitos sociais. Administrando dentro da legalidade, dentro da lei, para que o município se desenvolva cada vez mais, certo? Outra função é aprovar ou reprovar as contas públicas, sendo que sem essa aprovação, o prefeito não pode exercer o orçamento municipal. Então, é muito importante que o seu candidato a vereador, que você, candidato a vereador, ou que você escolha, pense como esses recursos serão aprovados, como esses recursos serão aplicados e qual o benefício para o município que aquela gestão vai ter, certo? O Poder Judiciário, ele cabe à função de jurisprudência, jurisdicional. Ele aplica a lei diretamente. Ou seja, se tem um conflito entre uma lei vetada pelo Poder Executivo, pelo prefeito, e que o veto foi derrubado pelos vereadores, quem vai fazer o julgamento se essa lei deve entrar ou não em execução é o Poder Judiciário, certo? Nós usamos muito no Brasil o mecanismo de freios e contrapeso dos três poderes, que vem da teoria de Montesquieu, que, segundo Montesquieu, todo homem que detém o poder sozinho, tende a abusar dele. Seguindo o pensamento dessa corrente de Montesquieu, tudo estaria perdido se o poder fosse na mão de apenas um governante.
Então, a função de executar resoluções públicas, punir crimes, resolver pendências entre particulares, se fosse tudo na mão de um só homem, ele iria abusar desse poder e iria beneficiar seus amigos, enquanto aqueles que ele não gosta, ele iria prejudicar. Então, por isso nós temos esses mecanismos, que cada um dos poderes pode interferir, desde que seja de forma legal, nas decisões um do outro. Por isso, freia-se pelo poder o poder do outro. Na atual Constituição Federal de 1988, a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, entre executivo, legislativo e judiciário, é cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser mudada por deliberações ou por medidas provisórias. Segundo ela, no artigo 60, parágrafo 4º, nada do que constitui essa divisão tripartite de poderes pode ser alterada, a não ser que você crie uma nova Constituição. Certo? Vamos entrar agora no cerne do nosso curso. Vamos entrar agora na função específica de um vereador. Bom, você vai ouvir durante a campanha alguns candidatos que não são muito preparados chegar para você e prometer: não, eu vou prometer escolas, eu vou construir escola, asfaltar rua, contratar mais médicos, eu vou impor. Gente, o vereador não pode, de maneira alguma, executar, certo? Então, o vereador ele não tem poder para construir escolas, ele não tem poder para asfaltar ruas, ele não pode contratar médicos, tampouco o vereador pode se colocar o seu mandato ao assistencialismo. O vereador ele é representante do povo e no exercício dessa função ele tem o dever de identificar as preocupações coletivas da sociedade, da nossa cidade, e levá-las para o debate na Câmara. Conhecendo os problemas do nosso município, o vereador poderá indicar as soluções ao prefeito ou apresentar o projeto de lei que ajude a resolver aqueles problemas e desenvolver o município. Quando um munícipe assume a vaga na Câmara dos Vereadores, ele não representa apenas um partido, ele não representa apenas um credo religioso, ele não representa apenas os eleitores que votaram nele. Esse vereador passa a representar todo o município. E a principal tarefa desse vereador é apresentar e analisar propostas para melhorar a vida de todos os munícipes. Como que ele pode fazer isso? Através da proposição de projetos de lei ou emendas à lei orgânica do município. Uma das funções mais importantes na vida de um vereador é a de fiscalizar. Cabe ao vereador fiscalizar e acompanhar de perto a legitimidade dos atos do prefeito. Eles podem fazer isso através de requerimentos, visitas in loco e convocações. Os vereadores também devem, repare bem, o verbo é devem, é um dever do vereador apreciar
e julgar as contas dos administradores públicos municipais e acompanhar de perto a execução do orçamento municipal. Para isso, ele pode contar com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. O vereador ele não tem como papel impedir que a prefeitura faça uso do orçamento. O papel do vereador é impedir que o uso desse orçamento seja feito de forma que não respeite a legislação vigente. Certo? Então, a função do vereador, como representante do povo, como representante dos cidadãos, é fazer com que os impostos que nós pagamos sejam usados em benefício de todos os cidadãos. A terceira função de um vereador é assessorar o prefeito através das indicações. Quando o vereador é eleito, não importa se ele é da situação, ou seja, da base de apoio do prefeito, ou da oposição, da base que se opõe ao prefeito, a principal função dele é apresentar indicações que auxiliem no desenvolvimento do município. Dessa forma, o vereador pode intermediar o contato entre o cidadão e o prefeito, levando para o executivo os problemas existentes nos bairros. Outra função que é pouco lembrada pela população é que a Câmara ela nos representa. Ou seja, se você precisa de algo, se o seu bairro precisa de algo para o desenvolvimento e a melhoria, é tua função como cidadão encaminhar ao vereador. Por isso, o vereador não pode atender pura e simplesmente aqueles que votaram nele. Porque uma vez eleito, o vereador representa toda a cidade, todos os munícipes. Não importa qual bandeira ou ideologia aquele munícipe prega ou segue. O vereador tem como função representar esses munícipes, essa parcela da população e apresentar de meio a indicações e leis ao prefeito que converjam para a melhor situação entre esses munícipes e os seus problemas. Uma outra função que tem os vereadores é uma função de administração. Afinal, todas as câmaras municipais são instituições e instituições de grande porte dentro da cidade que precisam ter uma gestão tanto orçamentária quanto de programas que atendam. E aí a Câmara possui a mesa diretora, onde o presidente da Câmara tem a responsabilidade com toda a sociedade de administrar bem esses recursos e fazer com que todos eles sejam empregados para o bem da sociedade. Quando eu falo sociedade, eu estou falando da nossa cidade. Tá? Também a função do vereador discutir e aprovar o orçamento do município. Nesse orçamento constam todas as receitas da prefeitura e o detalhamento das despesas do ano seguinte. Ele é proposto pelo prefeito, mas pode ser alterado pelos vereadores. Então, o vereador vai receber do prefeito várias indicações de receitas, ou seja, o dinheiro que a prefeitura recolhe, que ela vai ter à disposição através dos impostos, e das despesas, ou seja, onde a prefeitura pretende gastar aqueles recursos.
Cabe ao vereador, nesse momento, verificar se tem uma preposição da sociedade e que não esteja contemplada no orçamento pela gestão municipal, fazer esta assessoria ao prefeito, apontar ao prefeito onde precisa de recursos e como esses recursos podem ser disponibilizados. Uma última função que nós podemos aqui abordar, que cabe aos vereadores, mas essa função ela não é menos importante do que as outras, é a função investigativa. Os vereadores têm o poder para instalar comissões que investiguem possíveis irregularidades praticadas pelos órgãos públicos municipais ou em contratos firmados pelos poderes públicos com empresas privadas. Essas investigações podem resultar em processos e punições aos envolvidos, desde que sejam comprovadas as irregularidades. É importante você pensar como eleitor que o seu representante ele vai ter que ter consciência de todas essas funções e poder cobrar do seu vereador um trabalho referente a esta função. Quando você elege um vereador para a Câmara, você está elegendo um representante. E aí você tem a qualidade de cobrar. E aí você, cidadão, tem a obrigação de cobrar desse vereador um bom trabalho. Cada um que for eleito para exercer a vereança no município precisa trabalhar com competência e dignidade. Outra coisa, a Câmara está sempre aberta e os vereadores estão sempre à disposição para atender os cidadãos e encaminhar suas reivindicações. Mas para isso é necessário que nós, cidadãos, tomemos uma coisa como nós, cidadãos, precisamos participar da vida pública da nossa cidade. O cidadão precisa não apenas no ano da eleição acompanhar, não, olha, fulano é um bom vereador, fulano é um bom nome para se tornar vereador. Não. Nós, você, eu, temos o dever de participar, dar sugestões, estar presente às reuniões e até mesmo apresentar os próprios projetos para que a lei no nosso município seja alterada. Desde que estas legislações, essas preposições, estejam de acordo com as leis vigentes no país, a Constituição garante a todo cidadão apresentar projetos de iniciativa popular e emendas à lei orgânica do município. Para isso, precisa cada um dos cidadãos escolher e recolher junto ao município até 0,5% de assinaturas dos eleitores daquele município. E para apresentar um projeto de lei, você precisa de pelo menos 1% de todos os eleitores do município para referendar o seu projeto de lei. Qual a forma mais simples de um cidadão propor uma lei? Levando ao seu representante, por isso nós temos uma democracia representativa, levando ao vereador, pode escolher qualquer um dos 9 que ocuparem a cadeira, desde o presidente da Câmara até qualquer um vereador que não exerça nenhum cargo, você encaminha o seu projeto, encaminha a sua preposição e acompanhe de perto. O vereador só tem força para negociar e para representar
quando a população está ao seu lado. Lembre-se, o vereador é representante do povo. E para ser um representante ativo, precisa do povo ao seu lado. Não só na hora da eleição, não só com o voto, mas na hora da preposição. Por exemplo, se um vereador vai propor uma determinada lei para determinado bairro, mas a população daquele bairro não está junto do vereador, não manifesta a sua representatividade através daquele eleito, será muito, muito mais difícil que aquela proposição siga adiante. O sistema político brasileiro, ele é representativo. E quanto maior o apoio que se der ao seu representante, mais chances de conseguir que a sua petição, a petição da sua região, a petição que melhore a nossa cidade, seja atendida. E aí a função nossa, como cidadãos, participar da política. Lembrando que política é resolução para o bem de todos, não criação de novos limites ou de privilégios para determinados grupos. Bom, pessoal, isso é o que eu gostaria de falar com todos vocês. Espero ter ajudado. E lembrem-se, existem, para um bom vereador exercer o seu trabalho, para que um bom vereador exerça o trabalho, é necessário que ele tenha em mente que, primeiro de tudo, ele é um representante do povo. E segundo, ele precisa trabalhar em consonância com a lei vigente no país. Para isso, você precisa estudar a lei orgânica do município, você precisa estudar as leis orçamentárias. O vereador ele precisa ter uma boa representatividade e para que ele seja um bom representante, ele precisa ouvir diferentes visões, debater diferentes temas e lembrando que no debate não existe vencedores ou perdedores. As ideias entram em conflito para melhoria da convivência. Ideias, sim, podem conflitar. Pessoas, jamais. O conflito entre ideias chama-se debate para crescimento. O conflito entre pessoas chama-se guerra. E a guerra sempre gera tragédias. Meu nome é Anderson Bueno, eu sou o representante do Instituto Maluco de Ensino e espero ter colaborado com todos nós para esse pleito de 2020. Boa sorte a todos os pré-candidatos e aguardem as entrevistas que nós vamos começar. Um abraço e até mais, pessoal!